Bom dia a todos, meu nome é André Mazeron, sou sócio-diretor da Leverage Informática e eu vou conduzir hoje esse webinar sobre gerenciamento de credenciais privilegiadas. Rápido overview da Leverage, nosso portfólio de atuação é em cima de segurança da informação e a gente trabalha com soluções de gerenciamento de identidade e acesso, serviços consultivos em segurança, incluindo a parte de treinamento e capacitação, soluções para viabilizar mobilidade no negócio com segurança, e soluções para garantir que a organização está protegida e em conformidade com os requisitos de negócio aos quais ela está sujeita. Fica o convite para vocês conhecerem no detalhe o portfólio da Leverage através do nosso site. Nosso tema de hoje é sobre gerenciamento de credenciais privilegiadas. Vocês vão ver na internet, na literatura, muitas vezes, isso sobre a sigla de PAM, que é de Privileged Account Management. Esse é o termo que o próprio Gartner usa para definir essa classe de soluções. E o que faz uma solução de PAM, então? Ela ajuda substancialmente na proteção dos ativos críticos da organização. Se a gente pensar que senhas ainda são o principal mecanismo de acesso para boa parte das aplicações críticas de negócio, sejam aplicações de negócio mesmo, sejam aplicações de infraestrutura necessárias para suportar os processos de negócio, obviamente a gente entende que proteger essas senhas de acesso é fundamental. As soluções de PAM elas vão além simplesmente da proteção das senhas. Elas também têm, ao longo do tempo, ganhado características como capacidade de fazer o monitoramento de como essas credenciais estão sendo utilizadas para melhor entender se a gente não tem violações de segurança até em relação a quem deveria estar tendo acesso a senhas privilegiadas ou que ações esses indivíduos estão tomando nos nossos servidores uma vez que eles têm acesso a essa credencial. E dentro do contexto de gerenciamento de credenciais privilegiadas, aqui a gente não está falando só de contas de admin. Contas de admin são uma parcela importante disso. Mas a gente tem uma série de outras credenciais privilegiadas dentro do negócio que a gente não pode deixar de lado. Por exemplo, contas de serviço. Contas de serviço, aquelas contas usadas para disparar processos, tarefas ou aplicações dentro dos servidores, elas normalmente rodam com privilégios elevados, elas têm bastante poder, e como o gerenciamento delas é um pouco mais complicado, não é simplesmente botar uma política lá forçando a troca de senha 30 e 30 dias, porque precisa normalmente de algum processo, alguma intervenção humana para fazer a troca dessa credencial, frequentemente a gente vai passar por situações onde essas senhas não são trocadas nunca ou quase nunca. E qual é o problema da gente não ter a troca periódica da senha? É que a quantidade de pessoas que têm conhecimento daquela credencial pode ir crescendo ao longo do tempo. E como é uma conta genérica, não associada a uma pessoa, isso torna difícil para quando eu precisar auditar isso, eu entender quem é que fez uso dessa credencial. Nesse outro painel aí, a gente vê alguns principais motivadores da adoção de ferramentas de PAM dentro do negócio. Esse mercado ele vem crescendo, ele vem praticamente duplicando de tamanho cada 1 a 2 anos. E os principais motivadores são, então, regulamentações que te obrigam a ter algum controle sobre essas credenciais privilegiadas, auditorias falhadas, ou seja, você sofre uma auditoria de segurança e daí fica evidenciado no processo de auditoria que você não tem um controle adequado ou uma capacidade de auditar adequadamente o uso dessas credenciais. O tema das ameaças internas, que tem voltado a se tornar relevante, ou seja, como é que eu vou me proteger de indivíduos que têm acesso a credenciais privilegiadas que possam estar fazendo mau uso dessas credenciais. Outro fator é a terceirização. Conforme a terceirização ganha cada vez mais espaço dentro das organizações, significa que eu tenho pessoas de fora da organização, muitas vezes podem estar realmente fisicamente fora do perímetro da empresa e que têm acesso privilegiado aos sistemas de informação. Então, como é que eu controlo, gerencio, monitoro
o que essas pessoas estão fazendo. Tem um outro aspecto também que vale para as próprias empresas de TI. Empresas de TI que muitas vezes vão fazer o gerenciamento do ambiente de mais de um cliente, tem que ter a necessidade de ter um controle rígido das credenciais de acesso a esses clientes. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de acompanhar eventos onde uma credencial genérica de um prestador de serviço foi utilizada num ataque contra uma grande organização. E como era uma credencial genérica, não estava alocada a um técnico específico dessa empresa de outsourcing, aí fica criado o problema para identificar quem é que fez uso dessa credencial. Então, necessidade é absolutamente clara. Reforçando isso, vem o fato de que o uso de credenciais privilegiadas é extremamente frequente dentro de incidentes de segurança da organização. A gente tem aí dois indicadores. Um é de um relatório de segurança anual da Verizon, que abrange incidentes de segurança de todo o mundo. A Verizon elabora esse relatório via uma série de parceiros globais que reportam para ela incidentes de segurança, e o outro do relatório anual da Trustwave de incidentes de segurança investigados por eles. Então, se a gente olha na Verizon, a coisa mais comum presente nas invasões externas ou internas aí é o uso de credenciais roubadas. Aqui está em números absolutos. Quando a gente olha da Trustwave, a Trustwave traz ali que 31% de todos os incidentes de segurança que ela investigou no último relatório incluíam em algum momento o uso de credenciais roubadas. Isso também torna isso o fator mais comum em todos os tipos de ataque. E por que isso, né? Por razões bastante óbvias. Mesmo que o ataque inicial não comece via uma credencial privilegiada, por exemplo, comece via, vamos imaginar, um e-mail de phishing que vai introduzir um usuário comum que tem uma conta não privilegiada a baixar um malware na máquina dele. Ok, agora o hacker tem um ponto de acesso dentro da organização, que é uma máquina que está infectada. Mas ele vai fazer o possível para escalar direitos, para elevar direitos dessa credencial, ou para roubar alguma credencial privilegiada. Tem várias técnicas aí, desde de analisar credenciais logadas na máquina, captura de hash de sessão de trânsito, N formas que o hacker pode utilizar para obter uma credencial privilegiada. Porque de posse de uma credencial privilegiada, expandir esse ponto de acesso dele para outros servidores, outros sistemas da organização se torna extremamente mais fácil. Então, vai ser alvo direto de um hacker que estiver tentando invadir a organização. O gerenciamento dessas credenciais, ela não é muito simples. Existe uma série de boas práticas que a gente vai abordar agora, do que a organização deveria fazer para ter um gerenciamento adequado desse tipo de credencial, mas que a gente vai ver que sem ter o ferramental adequado, isso se torna extremamente difícil, muito trabalhoso. E acaba daí não sendo implementado na grande maioria das organizações. Então vamos começar a olhar algumas das boas práticas aí. Primeiro, é mais elementar delas quando a gente fala da questão de senhas, é a troca periódica das senhas. Lembrando, né, estamos falando de senhas de admin, senhas de serviço e outras credenciais elevadas. Senhas de admin é relativamente fácil. Vou botar uma política lá no AD, por exemplo, forçar que o cara tenha que trocar sua senha de admin de 30 dias. Mas pode não ser só AD. Podem ser, por exemplo, sei lá, senhas do switch core da rede. Eu não vou necessariamente ter uma política de troca periódica dessa senha. Essa senha é extremamente crítica, porque ela pode tirar a rede inteira do ar. E o processo para a troca dessa senha normalmente vai ser manual. Então, ter alguma lógica para garantir a troca periódica dessas senhas
é extremamente importante. Quanto maior a organização, maior vai ser o esforço envolvido, porque a gente pode estar tranquilamente falando de centenas ou milhares de credenciais privilegiadas. Outro ponto, eu dificilmente vou escapar de cenários onde eu tenho uma senha compartilhada por mais de uma pessoa. Todo mundo sabe que a gente não deve compartilhar nossa senha de usuário com colegas de trabalho, etc. A grande maioria, pelo menos dos profissionais de TI, se não, infelizmente não é a mesma coisa quando a gente fala de usuário comum, mas os profissionais de TI, obviamente, normalmente não compartilham suas senhas. Mas, e aquelas senhas que são únicas? De novo, trazer o caso do switch, ou senha de root dos nossos servidores Unix e Linux, senhas de admin genéricas de soluções de firewall ou outras. Vai ser extremamente comum eu ter mais de uma pessoa que tenha o conhecimento dessa senha. Isso torna o processo de auditoria complicado. Se alguém vai fazer o logon com essa credencial direto, eu identificar quem era desses indivíduos que fez uso dessa credencial pode ser extremamente complicado. E o outro ponto também é o seguinte, conforme as pessoas vão mudando de função, atividade dentro da organização, começa a ser difícil saber de fato quem são as pessoas que têm acesso àquela credencial. Aí a gente junta isso com a falta de troca periódica das senhas, significa que, mesmo que eu tenha uma determinada função lá, que precisa ter acesso a uma credencial, e eu tenho 2 pessoas trabalhando nessa função, eu posso ter outras 5 que já passaram por essa mesma função, que já tiveram acesso àquela credencial, que eu não mudo faz 5 anos a senha. Então, é muito fácil perder o controle disso. Algumas organizações, para lidar com temas de complexidade dessas senhas de serviço, senhas de admin, etc., acabam criando atalhos, que são potencialmente perigosos. Atalho, por exemplo, é criar ou repetir a mesma senha em mais de uma conta de serviço, ou criar alguma lógica de formação da credencial. Eu vou pegar o nome do servidor, o ano de criação da conta, 1, 2, 3 e pronto, está criada minha senha complexa. Aí qualquer um que sabe o método que a organização usa para gerar essas senhas pode deduzir as senhas dessas outras contas de serviço. Então, seria altamente desejável que cada conta privilegiada tenha uma senha única, uma senha extremamente complexa e que não possa ser facilmente adivinhada. Aí, lembrando, né, que qualquer senha que possa ser encontrada em dicionário é facilmente quebrada. Mesmo quando eu faço substituições, aquela coisa assim, vou trocar o A da senha por arroba, porque pronto, aí virou uma senha mais complexa. É muito fácil hoje, ou você já vai ter dicionários prontos que já trazem essas substituições, ou você pode facilmente gerar, o atacante pode facilmente gerar o próprio dicionário buscando essas substituições e daí atacar o hash dessas credenciais, se ele conseguiu capturar o hash das senhas, por exemplo. Então, senhas que são baseadas em palavras, mesmo que você faça substituição ou adição de caracteres para aumentar a complexidade, não necessariamente ela é segura. Você pode ter atendido os requisitos de complexidade que estão lá no sistema, mas está se enganando porque de fato a senha continua sendo fácil de ser quebrada. Com o hardware ficando cada vez mais barato e sendo fácil, por exemplo, para um atacante montar uma máquina dedicada com um monte de placas gráficas, por exemplo, vai usar a CPU da placa gráfica para fazer quebra de hash, você consegue hoje quantidades absurdas de hashes por segundo aí numa máquina dessas, e são poucas as senhas que de fato vão conseguir resistir a uma credencial, a um ataque desses, se eu estiver usando uma máquina dessas, e se a senha for de alguma forma baseada em senha de dicionário. Mas vamos dizer que eu tenho senhas complexas e tudo mais. Onde é que eu estou guardando essas senhas agora? Esse é o próximo desafio. Quando a organização começa a se dar conta, vamos pegar assim, pequena empresa que está crescendo, chega um determinado momento que você começa a ter mais senhas
do que você consegue gerenciar adequadamente. Aí, o que você faz? Pega uma planilha do Excel lá e bota senhas lá e, agora eu vou proteger a planilha com senha. É o que normalmente a gente acaba encontrando, muitas vezes em pequenas e médias organizações, porque é uma forma simples e barata, só não é segura. Porque qualquer um que tem acesso àquela planilha vai ter acesso a todas as credenciais que estão salvas lá. Não tem mecanismos adequados para garantir controle de acesso, garantir que a pessoa só tenha acesso ao que ela realmente precisa. A planilha por si só não é segura, porque é fácil de eu quebrar esse mecanismo. Aí a gente pode pensar em outras soluções. Ok, vou baixar um softwarezinho de cofre de senhas dedicado na internet. Muitas vezes essas soluções free que a gente vai achar por aí, elas também não vão ter mecanismos de controle de acesso. Qualquer um que tenha a senha de acesso ao arquivo de senhas consegue acessar qualquer credencial que está lá. E outra, continuo com o tema de como é que eu faço o gerenciamento. É legal ter todas as senhas colocadas num lugar lá, mas será que eu tenho mecanismos adequados de gerenciamento? Se eu precisei trocar uma senha dessas, será que eu vou me lembrar de ir lá no cofre e alterar aquela credencial para refletir essa mudança, ou o meu cofre está começando a ficar desatualizado com o passar do tempo? São coisas que surgem, dependente aí de se é planilha, se é um softwarezinho estilo que pesa ou coisa que vale. Outro problema é gerir as pessoas. Isso aqui pode ser desde o colaborador interno até os terceiros. Se eu tenho alguém que tem acesso a uma credencial privilegiada, se essa pessoa sai da organização, eu preciso tomar alguma ação em cima disso. Eu preciso entender quais eram as credenciais privilegiadas que essa pessoa tinha acesso e providenciar a troca dessa senha. Se eu não tenho um mecanismo de controle adequado, se eu tenho uma lista flat com todas as credenciais, então, teoricamente, se alguém sai da organização e essa pessoa tinha acesso a esse arquivo, eu teria que trocar todas as senhas privilegiadas da organização. Seria uma questão de segurança. Se a gente pensa na questão dos terceiros, por exemplo, é muito comum eu ter algum tipo de acesso remoto à organização e eu ter prestadores de serviço, empresa que dá suporte em algum sistema, etc., que tenha esse acesso remoto. Normalmente, eu vou ter aquele cenário, eu tenho uma credencial genérica para aquela empresa que todos os técnicos daquela empresa usam para acessar remotamente. Mesmo quando eu tenho poucos técnicos que têm acesso àquela credencial, essa pessoa pode sair dessa empresa terceira e eu não ficar sabendo. Vamos imaginar que eu tenho um técnico lá que dá suporte remoto ao CRM, ao BI da organização, por exemplo. Aí essa pessoa tem uma credencial elevada no servidor. Aí essa pessoa sai e entra outro técnico no lugar. Será que essa pessoa que saiu levou a senha junto? Muito provavelmente, se tinha acesso, se eu não troquei, eu tenho alguém agora que está na rua aí e que está de posse dessa senha. E você não tem controle, mesmo que você diga assim, fulano é gente bacana, etc. O correto em segurança é a gente sempre trabalhar com critério de... da falta de um termo mais elegante para dizer desconfiar de todo mundo. Você partir da premissa de confiança zero. Porque a premissa de confiança zero, ela vai te colocar os mecanismos adequados para você não ter que entrar nesses critérios subjetivos de, será que a pessoa saiu brigada com a organização? Será que a pessoa saiu de bem? Será que a pessoa é mau caráter ou não? Assim, desconfia de todo mundo, a pessoa saiu, faz a troca da senha. Mas como eu coloquei, é difícil fazer isso internamente e é extremamente difícil fazer isso quando eu tenho prestador de serviço. Essas senhas que a gente quer gerenciar, essas senhas de acesso privilegiado, elas podem não estar diretamente... podem não ser diretamente utilizadas por pessoas e nem serem contas de serviço usadas para startup, por exemplo, tarefas e coisas assim. Eu posso ter senhas que estão em arquivos de configuração, código-fonte de aplicação. Por exemplo, a senha que está lá nos arquivos de configuração no meu servidor web, que faz com que a aplicação web tenha direito de se conectar no banco de dados que ela precisa para funcionar. Então eu tenho uma conta que tem acesso lá ao banco de dados, que está num servidor web que potencialmente pode ser alvo de
de ataque. Fora que, se eu tenho esse tipo de senha, então eu tenho muitas vezes um conjunto de pessoas que têm acesso a essa credencial maior ainda. Time de desenvolvimento, etc., daqui a pouco pode ter acesso a essa credencial. E sem código-fonte, então vai ser extremamente difícil de eu aplicar aquelas técnicas de troca periódica em tudo. Muitas vezes a gente acaba se focando tanto nas senhas vinculadas à TI que a gente acaba esquecendo de outras credenciais importantes dentro da organização e que, se vazarem, podem gerar algum tipo de impacto no negócio. Vou trazer um exemplo que é extremamente comum, porque acaba gerando alta visibilidade, a questão das senhas de acesso às redes sociais. Tem esse exemplo aí que talvez alguns de vocês se lembrem lá do ano passado, da Copa do Mundo, né, que foi um tweet aí enviado pela PF, né, com uma falsa ameaça de bomba, etc. Tá cheio de exemplo de organizações públicas e privadas que tiveram suas contas de rede social invadidas e a pessoa colocou alguma coisa que gerou algum tipo de impacto, seja de imagem ou às vezes até financeiro. A gente tem casos aí que a pessoa publica um tweet qualquer em nome da organização e aquilo imediatamente já se reflete na cotação das ações daquela empresa na bolsa. Então, proteger as senhas de acesso às mídias sociais da empresa é extremamente importante. Para dar um exemplo simplório de credencial fora da área de TI. Então, uma recapitulação aí do que a gente viu até aqui em algumas práticas. De todas essas práticas que a gente comentou, e todas elas acabam sendo importantes, primeiro o dever de casa da organização deveria ser refletir se ela tem capacidade de implementar isso sem que isso se torne um overhead de trabalho tão grande a ponto de inviabilizar esse processo. Se você vai ter que contratar uma pessoa só para fazer gerenciamento de senha, porque o esforço manual envolvido é enorme, você está fazendo alguma coisa errada nisso. Eu não posso deixar de prestar atenção na proteção das credenciais privilegiadas, porque o vazamento de uma credencial privilegiada pode fazer um estrago enorme dentro da organização. Não posso deixar de pensar também nos terceiros, fornecedores, prestadores de serviço. Muitas vezes a gente acaba esquecendo deles no momento que a gente monta esse tipo de estratégia. Também não esquecer de outras áreas que detêm credenciais que são críticas para o negócio. RH, marketing e outros. Bom, temos uma problemática criada. A gente tem uma série de práticas que são desejáveis para implementar e que o esforço de implementação delas é extremamente elevado. Como é que nós vamos agir então? Vamos ver em seguida agora. Bom, como é que a gente endereça esse tipo de questão? Isso vai necessariamente passar pelas soluções de PAN. A Leverage ela é parceira do Brasil da Thycotic, que é uma empresa norte-americana focada no mercado de gerenciamento de acesso privilegiado e que tem essa solução, que é o Secret Server, que é uma base de clientes instalada tanto lá fora como no Brasil, bem significativa, incluindo organizações de todos os portes. A Thycotic tem uma série de clientes dentro do ranking da Forbes 500, as 500 maiores empresas do mundo, inclusive clientes que estão dentro do Forbes 5, algumas das maiores corporações do planeta são usuários dessa ferramenta. E o que a gente vai ver um pouquinho dela agora, como é que ela pode nos ajudar a resolver esse problema. Secret Server ele é totalmente baseado em acesso via web, ou seja,
você vai ter acesso às credenciais a partir de qualquer browser, dependente do browser que você utilizar. Também tem um cliente para mobile, para permitir que você tenha acesso às credenciais se você está longe da sua máquina. Vamos imaginar, por exemplo, o cenário que você está lá dentro do data center e daqui a pouco precisa acessar o cofre de senhas. Tem um aplicativo para mobile para isso. Mas vamos partir da premissa que o acesso principal via web e a interface da ferramenta está disponível em português. A ferramenta ela permite algumas soluções extremamente elegantes para diminuir aquelas questões de quem tem acesso a que credenciais. Eu posso estabelecer, por exemplo, que os usuários vão fazer uso de uma conta privilegiada, mas eles não vão ter conhecimento dessa senha. Então, serviços como Remote Desktop, SSH, logon em aplicações web, etc., o Secret Server pode fazer isso diretamente para o usuário, sem expor a senha para esse usuário. Eu estou dando o direito do usuário se logar com, sei lá, com a conta de admin, por exemplo, mas ele jamais vai ter conhecimento da senha. Isso minimiza problemas como, por exemplo, o caso de saída desse colaborador. Como ele nunca teve acesso a qual era de fato a senha, eu não preciso fazer a troca dessa senha quando da saída dessa pessoa. Ele também me permite lidar com a questão de senhas compartilhadas. Embora seja desejável que a gente não compartilhe a senha com mais de um colaborador, como eu comentei, sempre vai ter casos como senhas de root ou outras que vão acabar sendo compartilhadas. Uma forma elegante de eu tratar isso bom, primeiro eu poderia prevenir o colaborador de ter acesso àquela credencial. Então eu tenho mais de uma pessoa, essa pessoa está se logando, as pessoas estão se logando na ferramenta usando a sua própria credencial e o Secret Server está fazendo o logon na aplicação por elas. Então eu tenho como auditar quem usou aquela credencial num dado momento. Quando eu tenho cenários onde o colaborador precisa ter acesso à senha, ele precisa visualizar a senha, o Secret Server pode resolver isso para mim fazendo a troca da senha a cada uso. Então, o João foi lá e teve acesso à senha. Ok, viu qual era a senha e usou essa senha para se logar na máquina. Aí a ferramenta vai sozinha depois, no intervalo de tempo que eu arbitrei lá, e faz a troca dessa senha. Agora a Maria vai pegar essa credencial porque ela precisa utilizar, já não é mais a mesma senha que o João utilizou. Então, o que acontece? Se eu preciso auditar quem usou essa conta compartilhada num determinado intervalo de tempo, basta eu ir para os logs e ver quem estava de posse da senha num determinado momento. A senha passa a ser de uso único, mesmo sendo compartilhada com mais de uma pessoa. Eu também tenho aprovação de acesso. Ou seja, em vez de eu liberar acesso a rodo aí para todos os colaboradores da área de TI, eu posso dar acesso permanente somente para aquelas credenciais que ele de fato precisa no dia a dia e tratar as exceções sob demanda. Então, um exemplo típico, um usuário que tem perfil de administrador da infraestrutura. Eventualmente vai que ele precise de acesso a uma conta de banco de dados. Isso precisa passar pela aprovação do DBA. Então ele vai solicitar acesso, o DBA vai conceder ou não. Eu posso até arbitrar janelas de tempo para esse acesso. Por exemplo, vamos imaginar que final de semana vai ter uma manutenção. Então o cara solicita o acesso e o DBA vai lá e vai aprovar. Tudo bem, eu vou te dar acesso ao banco de dados das 10 da manhã de sábado até as 2 da tarde de domingo. Nesse intervalo de tempo você vai ter acesso a essa credencial para o banco de dados. O Secret Server pode automatizar esse processo para a gente. E, obviamente, gerando trilha de auditoria para tudo. Outro ponto que a gente falou é a questão de monitoramento, né? Uma característica importante das soluções de PAN. Secret Server permite fazer gravação de sessão para aqueles acessos que passam por ele ali. Então eu posso, por exemplo, gravar em vídeo tudo que o usuário fez enquanto estava conectado num servidor Windows e ter isso disponível para ser auditado a qualquer momento. Não só para ser auditado posteriormente, mas eu também posso acompanhar em tempo real o que esse usuário está fazendo e já tomar determinadas ações, como por exemplo, desconectar, forçar o desconect desse usuário se ele estiver tomando alguma ação indevida.
Isso vale também para outros tipos de acesso, como, por exemplo, sessões SSH e outras. Eu também vou fazer integração com as aplicações de negócio da organização. Então, o Secret Server tem uma série de web services para permitir acesso a todas as funcionalidades do produto programaticamente. Então, eu vou usar isso para integrar com as aplicações de negócio, para tirar senhas que estão em códigos fonte da aplicação. E essa integração ela já está pronta também para aplicações comuns aí do mercado. Por exemplo, Qualys Guard da Qualys, que é uma ferramenta de scan de vulnerabilidade, que é utilizado por uma série de organizações. Aí. Se eu vou fazer scan de vulnerabilidade nas minhas aplicações web, o resultado desse scan vai ser muito melhor se eu fizer um scan autenticado, ou seja, se o Qualys tiver acesso a um usuário e senha que ele possa se logar na aplicação web para testar a aplicação simulando o acesso de um usuário que tenha uma credencial válida para aquela aplicação. Posso integrar o Qualys com o Secret Server. Então, o Qualys vai virar cliente do Secret Server para pegar qual a senha que ele precisa para a aplicação para testar isso. Então, em vez de eu ter isso salvo direto nas configurações da ferramenta de scan de vulnerabilidade, vou usar o Secret Server para fazer isso. Mas vocês também vão poder fazer a mesma coisa para as aplicações de negócio internas. Ou para automatizar certos processos. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenha que trocar a senha de que está lá no webconfig dos servidores web. Então eu posso criar um script em PowerShell, por exemplo, lá no Secret Server, pegar a nova senha e já trocar em tudo que é XML, onde essa credencial está salva. Extremamente simples, fácil de fazer. Outro tipo de credencial que o Secret Server pode nos ajudar a gerenciar são contas locais. Então eu posso fazer o Secret Server varrer a minha rede e assumir o controle de todas as credenciais administrativas locais das estações Windows que façam parte do meu domínio. Ele tem como fazer isso automaticamente. Então vai lá, por exemplo, pegar tudo que é conta local administrador da máquina Windows, das máquinas Windows, botar uma senha nova aleatória, salvar essa senha no cofre. Então agora o pessoal do Service Desk, em vez de saber uma conta que é válida para todos os hosts da organização, ele precisa se autenticar no cofre e pedir a senha daquela máquina específica. Então, para essa turma, por exemplo, que tipicamente tem uma rotatividade alta, eu passo a ter um controle muito melhor do que esse pessoal tem acesso, e menor preocupação em caso de saída do colaborador. Pessoal, nós vamos entrar na parte de QIA agora. Esse webinar está sendo gravado, tá? A gravação termina por aqui. Quem continua com a gente, eu vou ficar aqui para responder. Então, para o pessoal que está nos acompanhando pela internet e depois, muito obrigado pela presença de vocês.